ali na Suíça, na França. Que Deus o abençoe grandemente, irmão. E a gente vai continuar usando essas músicas aqui com as crianças. Como disse o Oséias, quando alguém diz que essa música é antiga é quem está falando. Porque para quem está cantando não é antiga coisíssima nenhuma. Eu queria só dizer o seguinte, amanhã nós vamos ter, o nosso programa não deverá se estender até muito tarde pela manhã, mas nós vamos ter uma palavra logo depois do intervalo para poder então fazer o fechamento do nosso congresso, uma palavra simples, um resumo, e em seguida queremos ter as crianças que estão conosco aqui, elas vão apresentar-se. É uma grande bênção, irmãos, ter essas crianças aqui participando com tanta alegria, ouvindo a palavra de Deus, tomando decisões, e a gente quer vê-las aqui, e a razão de estarmos aqui são exatamente as crianças, né? E a gente espera que elas também, depois de nós, possam continuar brilhando, levando outros pequeninos a Jesus. Então, amanhã, a gente vai encerrar com as crianças aqui, e fechando, então, esse nosso tempo de congresso. Uma informação que eu precisaria dar em relação à família de Renato e Renata, seus 4 filhos. Eles já estão em São Paulo. Acabei de falar com o Renato agora, a esposa finalmente foi liberada do Instituto Médico Legal, que estava numa cidade aqui próxima, a cidade de Bragança Paulista. Aí, depois da liberação, tem o preparo do corpo, já está tudo ok, e já seguiu, então, o traslado. Ele está aguardando a chegada. Amanhã vai chegar hoje à noite no Cemitério da Paz, fica na região do Morumbi. É interessante, é o mesmo cemitério onde o Dr. Shed foi sepultado, estivemos lá semana passada, e ele, então, às 5 horas da tarde, será, então, o sepultamento. A gente já postou no nosso Facebook, nas nossas mídias, tem havido muitos compartilhamentos, muitas palavras de consolo. Agradeço aos irmãos que têm também se aproximado, dizendo da sua tristeza e orando. Então, continue orando por eles. O desafio é muito grande, são 4 filhos, o pequenino tem praticamente 6 anos, ele nasceu na mesma época que o meu neto, tanto a minha filha como a Renata estavam grávidas juntas, né? Para saber quem que ia nascer primeiro dos dois. O meu netinho nasceu um pouquinho antes do Timóteo, que é o pequenininho do Renato. Então, orem por isso, que amanhã realmente Deus seja glorificado e o coração dele possa se acalmar. Agora mesmo disse para o Renato, vai descansar, você precisa dormir um pouquinho. Recebe a sua esposa lá, deixa lá, mas procura um local. Se precisar achar um hotel próximo aí do cemitério, vá, descansa, porque amanhã vai ser um dia muito intenso. Então, vamos orar por ele. E eu queria, como nós temos feito esses dias, juntar duplas de oração, novamente, pedindo que a mão de Deus esteja sobre eles ali. E eu queria que nesta oração também a gente pudesse colocar essa questão das preocupações que talvez ele tenha em relação ao futuro, né? A criação dos filhos. O mais velho, que estava cuidando da mãe, tem aquele sentimento que ele estava inicial de culpa, achando que não cuidou bem da mãe. Então, mas ele agora está, ele disse assim, graças a Deus que eu tenho esperança, eu sei que ela está melhor. Se eu não tivesse esperança, eu ficaria desesperado. Um rapazinho de 17 anos, muito consciente, muito precioso ver o testemunho que ele está dando, apesar da dor tão grande da perda da sua mamãe. Então, vamos fazer essas duplazinhas de oração, bem curtas, orações específicas. Deus conhece, que Deus esteja realmente colocando a sua mão, e amanhã seja um dia realmente de bênção, apesar de ser um dia de tristeza muito grande.
Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas provações aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Mais uma vez. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas provações aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Amém. Queria convidar o pastor Vacílios para dar uma palavra nesse instante de como foi esse momento daquelas pulseirinhas, né? Em meus passos, o que faria Jesus? É isso mesmo? Não, o que faria Jesus? O que Jesus faria, né, no meu lugar? Até ontem, a venda destas pulseiras deu a chance de 21 mil crianças. 21 mil. E o cofre, lembra-se? O cofre é mais 740 crianças. Deu um total de 21.740. Mas ainda nós temos, acho que, 100 pulseiras. Eu espero que elas hoje vão embora também. Tá? Mas uma coisa interessante. No domingo passado eu preguei numa igreja, mas antes de pregar eu falei com o pastor se eu podia falar sobre esse projeto. Disse, sim, você tem livre, pode falar e tal. Aí eu realmente apresentei para a igreja e fui embora. Depois preguei e fui embora. Hoje ele me mandou um e-mail dizendo o seguinte, que entre as crianças, entre a sociedade feminina, entre os adultos, foi levantado 12 mil reais. Sabe quantas crianças com isso? 62 mil crianças, gente. Então nós temos realmente, quase estamos chegando no nosso alvo, que é 200 mil crianças. E nós estamos agora no total, 176 mil crianças. Falta pouco para chegarmos no nosso alvo, que é 200 mil crianças. Eu quero agradecer a Deus por isso, quero agradecer vocês, umas pessoas aqui, várias pessoas deram, sem comprar, deram ofertas, e nós somos muito gratos por tudo isso. Eu entendo, pastor Gilberto, que hoje vamos levantar uma oferta, e a oferta é para os indígenas. Entendi também, pelas palavras do pastor Gilberto, que queremos que 7 venham servir o Senhor. Então, quem sabe, todos nós vamos cooperar nesta noite e nesta oferta, de tal maneira que nós possamos ter vários deles já sendo adotados pelo Congresso, e realmente possa ser uma grande vitória, uma grande bênção. Muito obrigado, pastor. Eu gostaria de chamar aqui na frente aqueles que vão nos ajudar com as ofertas. Pudesse vir aqui à frente para a gente orar antes. Pode vir aqui na frente os irmãos que vão passar com as sacolinhas. Como diz a palavra de Deus, cada um contribua conforme propôs no seu próprio coração. Deus ama aquele que dá com alegria. Este projeto Crianças Indígenas para Cristo é o projeto desta década para a Aliança Pro Evangelização das Crianças. Esse ano 2017 é um ano fundamental. Nós temos 4 histórias que serão lançadas no contexto indígena. Os irmãos talvez já tenham lido no nosso folder. Uma delas é Iracema
e o Tesouro Perdido. É uma espécie de um material para EBF entre os indígenas. Depois vão sair 3 lições para cobrir todo o livro de Gênesis. Deus, o Rei Criador, com 5 lições. Os patriarcas, o plano de Deus se revela. E 5 lições sobre a vida de José, a soberania de Deus. O artista é o Rondoni, que trabalhou durante muitos anos entre os índios. Ele tem um desenho maravilhoso, tudo no contexto indígena. E a gente espera que essas lições possam realmente abençoar muito na comunicação entre as crianças. E o segundo desafio deste ano de 2017, além desse material que vai para a imprensa agora, já no início do primeiro semestre, é o preparo de líderes do Instituto de Líderes, Instituto de Liderança para o Ministério com Crianças. São 3 meses, e este curso vai acontecer lá no bairro Tarumã, é um bairro bem afastado de Manaus, onde a Igreja Presbiteriana de Manaus tem um centro de treinamento missionário. Os alunos desse centro de treinamento missionário estarão ausentes nesse período de setembro, outubro e novembro, fazendo estágio prático nas populações ribeirinhas, e vai ficar o ambiente todo disponível para esse treinamento de líderes. Esses líderes serão apenas índios, são pastores indígenas, pessoas que têm uma formação bíblica teológica. Como o espaço é grande, pode ser que a gente está orando para ter, talvez, uma possibilidade de abrir também um treinamento para pessoas que não são indígenas, fazendo curso paralelo, para aproveitar a oportunidade de estarmos ali. Mas, como disse ontem, na primeira noite, o pastor Vacílios, essas indígenas não têm condições de poder ficar 3 meses ali. Eu louvo a Deus que algum irmão, uma igreja ou outra, já tem se pronunciado, querendo adotar uma bolsa de estudo, ou meia bolsa de estudo, ou talvez parcelar a sua bolsa em etapas, para que a gente, chegando no mês de setembro, já tenha condições de arcar com as responsabilidades desses 12 semanas, aliás, 11 semanas de treinamento intensivo. Eles vão ficar morando conosco durante 11 semanas ali, e como já falamos, desses 30 que é o nosso alvo, esperamos que 7 deles venham a servir missionários de tempo integral. Quem sabe no próximo congresso, a gente vai ter aqui alguns indígenas, obreiros da PEC, trabalhando com o seu povo, com a sua língua. E nós vamos orar. Eu vou pedir aqui, está na minha frente, o pastor Joel. O pastor Joel, nosso colega, tem sido uma grande bênção. Ele dirige, coordena um trabalho da PEC na região lá de Santo Amaro, em São Paulo. Eu queria que o pastor Joel nos dirija uma palavra de gratidão e oração, já louvando a Deus pela oferta que vamos levantar nesta hora. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade de nos reunirmos aqui em congresso. Rogamos, Senhor, uma vez mais, as tuas consolações para a família de Renato, enlutada neste momento. Mas agora, Senhor, também rogamos a tua providência nesse momento em que ofertaremos. Sabemos, ó Deus, que tu terás uma surpresa grande a nos dar na arrecadação que será feita em prol, ó Deus, dessa atividade tão nobre que será realizada com esses indígenas. Nós queremos, ó Deus, que uma grande oferta seja levantada, a ponto de que supra, Senhor, todas as necessidades desse projeto inédito e que muito alegrará o teu coração, ó Pai, mas também o nosso coração. Então nós já rogamos as tuas bênçãos para cada um que ofertará e que o Senhor, ó Deus, supra cada uma das necessidades em glória, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. As salvas vão passando, os irmãos podem passar entre as filas, e um recolhe na ponta de lá. Há um cântico que nós estamos usando, Brilhe, Brilhe entre as crianças, que eu queria, enquanto está passando esta oferta, a gente pode cantar. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças, brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Chegou aqui Oséias, ele vai nos conduzir melhor, né? E a letra já está entrando ali, para a gente realmente cantar esta canção. Queremos ver as crianças de todas as etnias, são 314 etnias no Brasil. Dessas 314, há 80 que nunca ninguém chegou. Irmãos, a obra é grande, e nós temos que chegar até os confins da terra, de toda língua, povo, tribo, raça, nação,
haverá pessoas lavadas do sangue do Cordeiro. Para nova geração, aqueles que ensinam o certo e o verdadeiro serão como luzeiros. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Crianças sim precisam de amor e de esperança, de terem confiança, de mestres que ensinem com graça e alegria e com sabedoria. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Crianças sim precisam no mundo tenebroso e muito perigoso, de mestres que ensinem quem é do mundo a luz, o Salvador Jesus. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Mais uma vez. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Ó pais e professores, brilhai sendo pastores para nova geração, aqueles que ensinam. Crianças sim precisam. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Brilhe, brilhe, brilhe entre as crianças. Crianças sim precisam. Só o refrão. Brilhe, brilhe, brilhe. Brilhe entre as crianças. Acho que chegou na última fila já agora, tá bom? Que Deus seja engrandecido através dessa oferta e a gente possa realmente ver esses indígenas sendo treinados. Eu quero chamar aqui o irmão Dan Brewster e também o Eros Pasquini para esse tempo. Só uma informação, eu recebi aqui do pessoal lá da livraria, lá no centro da livraria tem um negócio grandão ali, que são as coisas que estão com preços promocionais, sei lá, o preço especial. Eles chamam de saldão, né? Tem umas etiquetas e tal. Disseram para mim, tem uma lista de coisas que eles botaram naquele saldão. Falaram assim, avisa o povo que tem ainda muita coisa, quem sabe alguém se interessa de pegar coisas ali no saldão. Então, e como já mencionamos, não estará aberta a literatura amanhã. O último tempo seria hoje. Aproveita para dar uma olhada se nesse saldão tem alguma coisa também que te interesse, né? Que você possa aproveitar. E amanhã, então, não ficará aberta a nossa literatura. Vamos orar pelo pastor Eros Pasquini, pelo Dan Brewster, que novamente Deus possa abençoar o nosso coração através desta palavra. Vamos curvar as nossas frontes em oração. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos muito pela tua presença entre nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que ele com poder no nosso homem interior trabalhe de tal maneira que Jesus Cristo, teu Filho, se instale
instale em nós, nós possamos compreender com todos os santos a grandeza do teu amor, a largura, comprimento, altura, profundidade, e sejamos, ó Deus, tomados da graça do Senhor. O Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ó Deus, ensina-nos de alguma maneira a gente poder dizer, como dizia Paulo: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos estar nesta hora sendo enchidos com a tua palavra e possamos realmente refletir a beleza que há em Cristo Jesus. Usa o irmão Dan Brewster a nos comunicar, e usa o intérprete, o pastor Eros Pasquini, para que, tomados pelo Senhor, todos nós sejamos edificados, e os frutos que o Senhor deseja alcançar nas nossas vidas sejam alcançados com esta ministração, para a tua honra e glória. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Good evening again. Boa noite novamente. Nice to see all of you. Bom vê-los todos novamente. With my friend Eros. Meu amigo Dan, He's been working on the dress code. ele está levando a sério o código de vestimenta aqui This na morning frente. he forgot his tie. Tonight he had a tie, but Ele se now I see esqueceu he's da fixed gravata that. de manhã, ele estava de gravata agora, mas ele me viu sem gravata e foi lá e botou o paletó. Thank you, Jose, for the music. Obrigado, Oséias, pela música. Beautiful. Muito Beautiful. bonita. I'm kind of a critic of a lot of music nowadays, Eu sou uma espécie de crítico da música existente and I nos can't nossos dias. understand a word of this, but I've enjoyed it a lot. Thank E you embora eu very não much. entenda uma palavra do que vocês cantaram, eu quero dizer para você que eu curti muito. And I just lost my computer. Acabei de perder meu I've computador enjoyed aqui. Signing books today. Foi gostoso Thank autografar you for, livros para buying those vocês. books. Obrigado por comprar os livros. Actually, I've been collecting pens. Eu tenho colecionado canetas So- desde então. If you're missing some of your pens, Se você está come sentindo and see falta me. da sua caneta, venha falar comigo. A couple things to get started with tonight. If you can show that first slide that has my email address. Se você puder É, colocar website. o meu primeiro slide com o endereço do meu website para a gente There ir we are. adiantando. That's my email address there. Então esse é o meu e-mail. As soon as I learn Portuguese, you can start writing to me there if you like. Logo que eu aprender o português, vocês podem escrever para mim. But some of you have asked about the books that I showed you this morning. Alguns de vocês me perguntaram sobre os livros que eu mostrei hoje de manhã. In English, Child Church and Mission is available at that website. Nesse website que está ali embaixo, esse livro está disponível em inglês também. Alguns de vocês perguntaram. And it's free to download. E o download dele é gratuito. And if you can use it in English, Se você puder usá-lo em inglês, feel free to do that. fiquem livres para fazê-lo. And feel free to copy it. E fiquem à vontade para copiar. And feel free to translate it or transculturate it or whatever you want to do E with it. traduzi-lo ou transculturá-lo, o que vocês acharem melhor fazer, fiquem à vontade. There's no restrictions on how you use it. Não há restrições em como você pode usá-lo. I'm not going to come around and see if your translation is a good translation. Eu não vou vir verificar se a sua tradução é boa ou não. And I wanted to just mention this book again as well, Precious in His Sight. E eu gostaria de mencionar esse livro novamente, Precioso a Seus Olhos, que está em inglês. This is not my book. This is written by Roy Zook. Ele não é meu livro, ele foi escrito pelo Roy Zook. And if you notice this book here, E se vocês olharem para esse outro livro aqui, the title is Children and Childhood in the Bible. o título é Crianças, a Infância e a Infância na Bíblia. The title of this book in English, Precious in His Sight, the subtitle is Childhood and Children in the Bible. E o subtítulo desse livro aqui, Precioso aos Seus Olhos, é Infância e Crianças na Bíblia. So I stole his title, Então eu roubei o título dele, but he's okay with that. mas para ele tudo bem, ele diz que não tem problema. And in fact, Roy Zuck
did the foreword to this book. E na verdade foi o Roy Zuck que fez a apresentação desse meu livro. Unfortunately, he's passed away just in the last couple of years. Nos últimos anos ele foi promovido à glória do Senhor. But I think the only way to get this book is on Amazon or one of the online bookstores. E infelizmente a única forma de você obter esse livro é através do Amazon ou algum site desses de compra de livros. But it was this book that gave me the idea for this book. Mas foi esse livro que me deu a ideia para fazer aquele livro. And this is a workbook. E esse livro aqui é um livro de estudo. This has about, well, I haven't counted, but 500 to 800 verses in Scripture about children and childhood. Esse livro de estudo, ele tem entre 500 a 800 versículos sobre crianças, It's divided into 31 topics. dividido em 31 tópicos. And in each lesson, each topic then has what does the Bible say about that topic? E em cada um dos tópicos fala a respeito do que a Bíblia diz desse tópico. Opportunity to study what the Word says, and then there's application questions to apply it to your own situation. Então você pode estudar o que a Bíblia diz a esse respeito e oportunidades de aplicar a sua própria situação. And I think it's a pretty useful book for doing Bible studies in your churches or with young people or with and training leaders to see what the Bible has to say about children and childhood. E eu creio que é um livro de estudo muito próprio para você fazer grupos de estudo na igreja com adultos ou com jovens ou com quem lida com crianças. And I promised Gilberto that we will get this translated into Portuguese soon. E eu prometi ao pastor Gilberto que nós vamos traduzir isso para o português logo. And it will be also available to you either online or for sale. E ele vai estar disponível a vocês online ou de outra forma. And as far as I'm concerned, once again, you have complete permission to do anything you want with it. E no que diz respeito a mim, você vai ter permissão de fazer o que você quiser com esse livro. Copy it, use portions of it, translate it, whatever you want to do. Copiar, It's free to usar use however you want. porções, é livre para você usar como você bem entender. So, now I have a little bit of a technical problem here. My computer wants to slide off of this thing, and I'm a little bit fearful, and I need more tape Eu preciso de mais fita, meu computador to quer tape my escorregar aqui. computer on here. Oh, right. One other thing. Uma última coisa, Isn't this an amazing list of scriptures? essa lista que eu Did I disse para show you this vocês morning? nesta manhã, não é fabulosa essa lista de 1.400 referências? You know, most pastors know that Jesus said, "Let the children come to me." A maioria dos pastores sabe, conhece o versículo, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Some pastors even know that Jesus said, "Don't keep the children from coming to me." E alguns pastores até sabem que não impeçam as crianças de virem a But they mim. don't know that the Bible is full of scriptures about children Mas and eles childhood. não sabem que a Bíblia está repleta de versículos sobre crianças e So this infância. is a wonderful book. É um livro maravilhoso. Unfortunately, we're not able to get somebody was asking for this list of scriptures. Algumas pessoas vieram pedindo a lista desses versículos. Infelizmente, nós não temos como dar isso para vocês. São 17 páginas. And I don't know how to do that. Eu não sei como fazer isso. So buy the book. Compre o livro, é a melhor coisa que você faz. Best I can do. We're talking tonight about still about child, church, and mission. Ainda estamos falando sobre a criança, infância e missão. And I don't know that we'll get all the way through here. E eu não tenho certeza que nós vamos chegar ao final de tudo. But I want to continue talking. We talked this morning about the child in Scripture. E hoje de manhã nós falamos sobre a criança nas Escrituras. And I'll continue to talk about the child throughout my this evening. E eu vou continuar falando sobre a criança nesta noite. But I want to also focus on the church. Mas eu quero focar um pouquinho na igreja. Sorry, I have one other problem. Aliás, perdão, eu tenho mais um problema. I can't see my whole screen here. Eu não estou conseguindo ver meu quadro completo aqui. O computador ele está comendo uma parte. Okay, that's you can see the whole thing there. I'll wing it. Vocês veem tudo em português. Eu vou dar um jeito aqui no inglês. Church, and mission. Criança, igreja e missão. We asked this morning, why the child? Nós perguntamos hoje pela manhã, por que crianças? And now tonight I want to ask, why the church? E nessa noite eu quero perguntar, por que a igreja? Why is it so important for the church to care for children?
Por que é tão importante que a igreja se importe com as crianças? Even he is puzzled here. Até ele está com uma pergunta, né? Como resolver isso? Let's just do it that way. Aqui, fazer assim. Okay. All right. Okay. Yeah, it's okay. I think, Obrigado. you know, the demons reside in these things. Os demônios residem nesses PowerPoints. And especially if you're going to be talking about children Especialmente quando você fala de crianças and the church. e igreja. You know, we need to do an exorcism sometime with these machines, Precisamos because fazer exorcismo dessas máquinas. especially if we're talking about children. Sempre que formos falar de crianças. But why the church? Por que a igreja? You know, I'm going to take a scripture out of context here. Eu vou pegar um texto aqui e vou tirá-lo do contexto. You'll let me do this, right, Gilberto? Vocês me permitem isso, Okay, certo, don't- pastor Gilberto? Don't do this at home. Não façam isso We're all em casa, consenting adults. entre os adultos. Genesis chapter 30 and verse 1. Gênesis 31. Rachel is desperate to have children. Raquel está desesperada por ter filhos. Rachel has seen her sister Leah having children, Ela viu a sua irmã Leia tendo filhos. and she desperately wants to have a child. E ela quer desesperadamente She ter wants to filhos. touch the next generation. Ela quer tocar a próxima And geração. finally, Rachel cries out, E finalmente ela clama: "Give me children or I'll die. dê-me filhos ou morrerei. Give me children or I'll die." Dê-me filhos ou morrerei. And I want to start tonight by saying that the church needs to say the same thing. Give me children or I'll die. E eu quero dizer para vocês que a igreja precisa clamar essa mesma coisa: dê-me filhos ou morrerei. The church is only one generation from extinction. A igreja está a uma geração da sua extinção. The church has to say, "Give me children or I'll die." A igreja tem que dizer: dê-me filhos ou morrerei. How many of you have been to Europe? Quantos de vocês já estiveram na Europa? Many of you have been to Europe, and I'll wager that most of you went to see some of the big cathedrals. Eu vejo que vários de vocês já estiveram lá e eu imagino que tenham ido procurar ver as catedrais. All of the major cities have beautiful cathedrals. Todas as principais cidades têm catedrais St. magníficas. Peter's in Rome. São Pedro em Roma, El Duomo in Florence. Eudromo na Florença, in France. Notre Dame You've em seen Paris. those. Vocês viram essas catedrais? And when you go into those cathedrals today, what do you see? E quando você entra numa dessas catedrais hoje, o que você vê? They're filled with tourists. Estão cheias de Walking turistas, around admiring the amazing architecture. olhando para a arquitetura, se And the maravilhando com beautiful ela. stained glass windows. E todos aqueles vitrais magníficos. And if you're there at the right time, you might see a communion taking place with about 30 people. E se você estiver ali no momento certo, é capaz de você ver uma ceia sendo ministrada a cerca de and most 30 of- pessoas. And most of them with hair whiter than mine, E a maioria dessas pessoas com cabelo mais branco do que o dele. or even less hair than Ou Eros had. menos cabelo do que o Eros. The churches of Europe are dead. As igrejas na Europa estão mortas. They didn't say, "Give me children or I'll die." Eles não disseram: dê-me filhos ou morrerei. And they died. E morreram. And that we have to be crying out, "Give us children or we'll die." E nós temos que clamar: dê-me filhos ou morrerei. You know, in Asia, there's only one country that has a majority Christian population. Na Ásia existe apenas um país que tem a maioria da sua população é cristã. Do you know what that country is? Sabe qual é esse país? It's the Philippines. As Filipinas. Now, mind you, most of them are Catholic, and we'll not discuss Christian or no, but at least the majority will call themselves Christian of one variety or another. A maioria deles é católico romano, nós não vamos discutir agora a questão de ser ou não ser, mas pelos que eles se intitulam, a maioria é de cristãos. The only other country in Asia that has a substantial Christian population is O único outro país que tem uma população substancialmente cristã na Ásia é Coreia, Singapura, Coreia, South Korea. a Coreia do Sul. Okay, somebody gets a star for South Korea. Alguém vai receber o prêmio por ter acertado aqui. South Korea has been
the example and the model and the ideal for growth of the church in Asia. A Coreia do Sul tem sido o ideal, o modelo para o crescimento da igreja na Ásia, Because it's so unique. porque é tão singular. Missionaries have been in all the countries of Asia, Os missionários têm estado em todos os países da Ásia, but for the most part, it's only 2, 3, 5% are Christians. mas na maior parte desses países, 2, 3, 5% são In cristãos. South Korea, Na Coreia do it's Sul, almost 30%. é quase 30% da população. And I have a Korean friend E eu tenho um amigo who coreano said that one of the reasons why the church grew in South Korea e ele diz que um dos motivos pelos quais a igreja da Coreia do Sul cresceu was because the missionaries started Christian schools. é porque os missionários começaram escolas And bíblicas, South Koreans began to go to Christian schools as young children. igrejas cristãs. Então as crianças desde pequenininhas estão frequentando igrejas And cristãs they were able to understand the faith. e começaram a entender a fé And cristã. some of those schools are now famous universities in South Korea. E algumas dessas escolas se transformaram em grandes e famosas universidades hoje na Coreia And do Sul. 30% of the population of South Korea is Christian, call themselves Christian. De forma que 30% da população pode se dizer cristã And you hoje. know the amazing number of Korean missionaries who are going around the world. E há inúmeros missionários coreanos hoje por toda parte do More mundo. missionaries per capita come from South Korea than in any other country. Mais missionários per capita vêm da Coreia do que de qualquer outro país do mundo. But sadly, Mas tristemente, the growth of the church in South Korea has plateaued. o crescimento da igreja na Coreia do Sul, ele se estabilizou. In fact, it's going down. Na verdade, ele está ligeiramente declinando. You know why? Sabe por quê? They haven't said, "Give me the children or I'll die." Eles não disseram, dá-me filhos ou morrerei. They've lost the young people. Eles perderam os The jovens. K-pop generation Essa geração da música pop de hoje is lost. está perdida. They've forgotten. Eles se They've esqueceram forgotten deles. what brought them to that place. Eles se esqueceram do que os fez chegar ao lugar que eles atingiram. And now we need to pray that in South Korea they'll remember what brought them to that place. E nós precisamos orar que eles lá na Coreia do Sul se lembrem do que os fez chegar no lugar que And chegaram. they still need to say, "Give me the children or I'll die." Eles ainda precisam dizer, dá-me filhos ou morrerei. By the way, did God answer Rachel's prayer? Aliás, Deus respondeu a oração de Raquel. She had a son, Ela teve um filho, sons. 2 filhos na What verdade. was the first one's name? O nome do primeiro qual era? Joseph. What do we know about Joseph? O que sabemos acerca de José? One thing we know about Joseph Uma coisa com certeza sabemos is he sobre was a José. dreamer. Ele era um sonhador. He had dreams. Ele tinha sonhos. We need young people to have dreams today. Nós precisamos de jovens sonhadores hoje. Martin Luther King in America, Martin Luther King na América, famous famoso for one thing. por uma coisa. He said, I have a big tank. Ele disse: eu tenho um tanque, No, I have lots of guns. eu tenho muitas armas, No, I have lots of followers that are going to cause lots of trouble. eu tenho muitos seguidores que vão causar problemas no mundo. No, he said, Não, I have a dream. ele disse: eu tenho um sonho. People knew that he was dangerous. E as pessoas a partir daí The sabiam dreamers que ele can be era dangerous. perigoso, porque sonhadores podem ser perigosos. Joseph was a dreamer. José era um He sonhador. was thrown into a pit. Ele foi jogado dentro de uma vala por causa disso. He says, okay, throw me into the pit, but I'll keep my dream. Ele disse: pode me jogar na vala, mas eu vou continuar sonhando. He had a coat of many colors. Ele tinha aquela manta de He várias said, okay, cores. take my possessions, but keep my dream.
Ele disse: pode levar as minhas posses, mas os meus sonhos vocês não We me need to tiram. pray today for a generation of dreamers, Nós precisamos orar hoje por uma geração de sonhadores, Brazilian dreamers, sonhadores that could brasileiros, dream a new vision for the young people and for the youth of Brazil. que sonhem uma nova visão para a juventude brasileira. Let's pray for dreamers. Vamos orar por sonhadores. Why the church? Por que a igreja? You know, it's the church. It's us. É a igreja, somos nós. We are the hands and arms of Christ. Nós somos as mãos e os braços de We're the Cristo. church. Somos a igreja. And it's only the church. It's only us that can hear and know that God hears the children crying. E é apenas a igreja, somos apenas nós que podemos saber que Deus ouve as crianças chorando. There's a beautiful story in Genesis chapter 21. Há uma história muito bonita, tocante em Gênesis 21. It's not a high point in Abraham's life. Não é um ponto alto da vida de Abraão. God promised that he would have a son. Deus prometeu que ele teria um filho. And he and his wife Sarah were waiting. E ele e sua esposa Sara aguardavam essa They promessa. were old. Eram idosos, They got impatient. ficaram impacientes. Finally, Sarah says, "Here, Abraham, take Hagar, my handmaid, and have a child with her." Finalmente Sara diz para Abraão: olha, pega minha serva Agar e tem um filho com ela. Not a high point in Sarah's life either. Também não foi um ponto alto da vida de Sara isso que ela fez. But Abraham, impatient, Mas Abraão também has a son impaciente, teve um filho com from ela, Hagar, whose name was um filho cujo nome era Ishmael. Ismael. You know what Ishmael means? Sabe o que quer dizer Ismael? You know what Isaac means? Você sabe o que quer dizer Isaac? Laughter, right? Sorriso, né? You know what Ishmael means? Sabe o que quer dizer Ismael? It means God hears. Deus ouve. God hears. Deus ouve. So Abraham has a son with Hagar Então Abraão tem um filho com Agar in God's timing, e no momento de Deus, which is always perfect. que sempre é He perfeito, kept his promise, and Abraham and Sarah had a son. que Deus é perfeito e guarda as suas promessas, então Abraão e Sara tiveram o filho que Deus Isaac, prometeu. and they're both growing up in the home. Isaac, então os dois filhos estão crescendo no mesmo lar, Both sons loved by Abraham, os dois filhos amados por Abraão, but guess what? There's fighting in the home. mas existe conflito dentro daquele And lar. now finally Sarah is fed up. E chegou um momento que Sara não aguentava She mais. says, "Get them out of here. E ela disse: Ishmael will acabe have, com eles, eu não quero saber de Ismael aqui. Ishmael will have no part of our inheritance." Ele não vai ter parte na nossa herança. And Abraham saddles up the donkey, Então Abraão sela o jumento, gives Hagar and Ishmael a bit of water and food, and sends them out to the wilderness. dá água e comida para Agar e manda Agar e o filho para o deserto, To die. para morrer. What more could we expect? O que mais poderíamos esperar? No McDonald's out there. Não havia McDonald's no deserto. Sends them out there to die. Ele os envia para The morrer. the food runs out, Acaba a comida, the water runs out. acaba a água. Hagar can't bear to see her son dying. She goes a stone's throw away. Ela não consegue ver seu filho morrer, então ela She's deixa crying. debaixo de uma árvore, de um arbusto, a distância de um tiro de uma pedra. She's crying. Ela está The chorando, boy is crying. o menino está Verse chorando. 17 says, God heard the boy crying. E o versículo 17 diz: Deus ouviu o choro do menino. God heard the boy crying. Deus ouviu o choro Does do God hear menino. the children crying today? Deus está ouvindo as crianças chorarem hoje? Are the children crying here in Brazil? As crianças estão chorando aqui no Brasil hoje? I want to give you a homework assignment. Eu quero dar uma lição de casa para vocês. I would like to give you a 10-point sermon right now Eu gostaria de dar para vocês um sermão com 10 pontos. on Genesis chapter 21, Em Gênesis 21, verses 17 through 21. versículos 17 a 21. But I'm not going to. Mas não vou fazer isso não. But I want you to do your homework. Mas eu quero que vocês façam a lição de And casa. I'd like you to study that passage. E eu quero que vocês estudem esse texto bíblico. Because there are at least 10 things that happen to Hagar and Ishmael in those 5 verses.
E há pelo menos 10 coisas que acontecem a Agar e Ismael nesses 5 versículos 17 a 21. where God gives us instructions and hope about our care for children. Onde Deus nos dá instrução, nos dá esperança acerca do nosso cuidado pelas crianças. I'll give you a hint. Eu vou dar uma dica para vocês. God hears the children crying. Deus ouve o choro das God crianças. hears. Ele ouve. And he doesn't just hear, E ele não apenas ouve o he choro, sends his messengers. ele envia seus mensageiros. He sent the angel. Ele enviou o anjo. You know, today he often sends the church, Hoje em dia, com frequência, ele envia a igreja, but sometimes he still sends angels. mas às vezes ele ainda manda anjos. Sometimes angels have flesh and blood, just like I do, and Brother Eros Às has. vezes os anjos são de carne e osso, como nós dois aqui na frente. God wants us to hear the children crying. Deus quer que nós ouçamos as crianças He sent chorando. his angel Ele to mandou o seu Hagar. anjo para Agar. Today he sends us. Hoje ele nos envia. Now that's your hint. Essa é a dica para você fazer o Take that estudo. passage, Pega essa passagem. and I'd like you to exegete that passage. Eu quero que você faça uma exegese desse texto. And those of you who are pastors, E os pastores aqui those presentes, of you who are preaching on Sundays, os que pregam aos domingos, that's your sermon for the next 3 weeks. esse é o seu sermão nas próximas 3 semanas. Okay, God heard the boy crying, part 1. Deus ouviu o choro do menino, parte 1. Next week you can do God heard the boy crying, part 2. Aí na semana que vem você prega o segundo sermão, Deus ouviu o menino chorar, parte 2. I promise you there's plenty of material in that passage. Eu to take a prometo look para at. vocês que há muito material nessa passagem para 3 God hears the mensagens. children crying. Deus ouve o choro do And menino. he expects that we, the church, will also hear the children E crying. Ele espera que nós ouçamos o choro das crianças. There's another reason why we, the church, have responsibility to care for the children. Há um outro motivo pelo qual nós, igreja, deveríamos cuidar das Who knows crianças. what is the last verse of the Old Testament? Quem sabe o que diz o último versículo do Antigo Testamento? The last verse, O último versículo, or the last word ou a última palavra do of the Antigo Old Testamento. Testament. I think you'll know. Eu acho que vocês sabem. If you don't know, then you can look it up. I see the Bibles and the applications happening right now. Eu vejo várias Opening your pessoas apps. procurando, ou alguns olhando nos aplicativos, que fica mais rápido de chegar lá, né? The last verse of the Old Testament O último is a striking versículo verse. do Antigo Testamento It says, é um "Unless- versículo muito forte. Unless hearts of fathers are turned to the children, Ele diz: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, and the hearts of children turns to the father, e os corações dos filhos para os seus pais. I'll strike the land with a curse." Do contrário, virei e castigarei a terra com maldição. End of Old Testament. Fim do Antigo Testamento. 400 years of biblical silence 400 anos de silêncio bíblico, until a baby is born in Bethlehem. até que nasce um menino em Belém. The last concern that we read about in the Old Testament is the concern to turn hearts of fathers to the children. A última preocupação que encontramos no Antigo Testamento é voltar o coração dos pais para os filhos. Interestingly, in the Interessantemente, New Testament, no Novo Testamento, where we learn about the birth of Jesus, onde nós aprendemos acerca do nascimento de in Luke Jesus, chapter 1 em Lucas capítulo and 1, verse 17, versículo 17, Zechariah has the same concern, Zacarias tem a mesma preocupação, that hearts of fathers would be turned to the children. que o coração dos pais seja voltado para os filhos. So the last thing we see in the Old Testament Então, a última coisa que vemos no and Antigo the Testamento first thing we see in the New Testament e a primeira coisa que vemos no is Novo God's Testamento concern that fathers turn their hearts toward the children. é que os pais voltem o seu coração para os filhos. And unless it happens, E a menos que isso God will aconteça, strike the land with a curse. Deus atingirá a terra com maldição, diz o texto. You know, I've traveled a lot, Eu já viajei muito and I've walked the slums of big cities all around the world. e eu já passei por favelas em And I todas as grandes cidades do mundo praticamente. know that the land is stricken with a curse. E eu sei que as terras têm sido That's not how God tocadas com expects maldição. That's not how God expects people to live.
Não é assim que Deus espera que as pessoas vivam. Jesus said, I've come that you might have life and have it with abundance. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. And in the same verse it says that the thief comes to steal, kill and destroy. E o mesmo texto que diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. And Satan has stolen the abundant life that God wants children and families to have all around the world. Mostra para nós que Satanás tem roubado essa vida abundante que Jesus quer dar para nós ao redor do mundo. And the land is stricken with a curse. E a terra está ferida por maldição. And I believe E eu creio that a good part of the problem is that hearts of fathers have not been turned to the children. que boa parte desse problema é devida ao fato de que o coração dos pais não se voltou aos filhos. Remember Psalm 78. Você se lembra do Salmo God 78? gave our forefathers the command. Deus deu aos nossos pais o mandamento. Fathers are to teach the children. E os pais têm que ensinar os filhos. And the torch of faith is to be passed down from generation to generation to generation. E a tocha da fé tem que ser passada de geração em geração. And we ask ourselves again, where are the fathers? E nós novamente perguntamos, onde é que estão os pais? But you know what? A curse is a spiritual thing. Mas a verdade é que uma maldição é algo espiritual. We don't remove a curse with food and medicines. Nós não acabamos com uma maldição com medicamentos ou com comida que nós A damos. lot of people need food and medicines, but that doesn't remove the curse. Muita gente precisa de comida, precisa de medicamentos, mas não é isso que remove maldição. We don't remove a curse with school supplies and school clothing and those other kinds of things. Nós não resolvemos o problema de maldição com material escolar, com roupa escolar para as crianças. We don't remove the curse with toys and games and entertainment. Nós não removemos a maldição com joguinhos, com entretenimento para as Curse is crianças. a spiritual thing, A maldição é algo espiritual. and it's only the church Somente a igreja that has the spiritual resources to turn a curse into a blessing. tem os recursos para transformar uma maldição em bênção. It's the church. É a igreja. It's us. It's our hands and arms. Somos nós, Our legs and our feet. nossos braços, nossas mãos, nossos pés, Taking pernas, that truth to the communities and to the families and to the children we work with. levando essa mensagem para as famílias, para as crianças com quem nós That's what will trabalhamos. remove the curse. É assim que nós removeremos a maldição. Why the church? Por que a igreja? Only the church can see the king in the boy. Somente a igreja é capaz de enxergar o rei dentro do menino. I mentioned this morning Eu citei nesta manhã about reading a scripture with the child in the midst. de ler a escritura com uma criança por perto. So when we see a child, we stop and we say, wait a minute, why is this child here? Na verdade, ler a escritura procurando por crianças. E aí, quando nós encontramos um texto, nós perguntamos, por que essa criança aparece nesse And I texto? said, sometimes you have to look for that child. E eu disse que às vezes você tem que procurar essa Sometimes criança. it's not obvious. Às vezes esse texto, isso não está óbvio no texto. But I have an Ethiopian friend who directed me to a passage from 1 Samuel. Mas eu tenho um amigo etíope que me levou para um texto em Samuel. And I believe it turns out that this is a passage about a young boy. E esse texto é a respeito de um jovem. And I'd like to explore that passage with you a little bit E eu quero tonight. explorar essa passagem um pouquinho com vocês nessa noite. 1 Samuel chapter 16. 1 Samuel, capítulo 16. And I'm going to have Eros read verse 1, E eu vou pedir que o Eros leia o versículo 1. and then we'll skip to verses 6 through 13. E aí nós vamos pular para ler do 6 ao 13. 1, 6 e 13, de 1 We'll Samuel just read it in 16. Portuguese. Portugal? No. E nós vamos ler somente em português. Okay, would you read that passage? Ok, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração.
Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Thank you. Obrigado. Did you catch that phrase, "They're still the youngest"? Você percebeu essa frase que Jessé fala? Ele é o caçula. And Samuel said, "Send for him. E Samuel diz: mande buscá-lo. We won't sit down until he comes. Traga-o aqui, nós não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Send for him. We won't sit down until he comes." Traga-o aqui, não nos assentaremos para I comer até think que ele that chegue. this is a prophetic call to the church today. Eu creio que isso é um chamado profético para a igreja de hoje. They're still the youngest. Ainda existem os mais novos. The youngest generation may have been forgotten by man, but it's been chosen by God. A geração mais jovem talvez tenha sido negligenciada pelo ser humano, mas ela foi escolhida por Deus. I think this is a prophetic call to a lost generation Eu creio que esse é um chamado profético para uma geração that's perdida, fighting its challenges and its beasts alone. que está lutando contra os seus desafios, os monstros que as amedrontam sozinha, Groping for his identity with no one to point the way to the king in the boy. brigando para encontrar sua identidade enquanto não há ninguém para mostrar para essa geração o rei dentro do menino. David was probably only between 13 and 15 years old when he was anointed by Samuel. Davi provavelmente tinha entre 13 e 15 anos quando ele foi ungido por He Samuel. was just a boy. Ele era um menino. Why would God take a chance on anointing a boy? Por que Deus iria correr riscos de ungir um menino? What if he messes up? E se esse menino pisar na bola? All kinds of things could happen. Toda sorte de coisas poderiam acontecer. I think it's indicative, though, of the weight that God places on that time of life. Mas eu creio que isso é um demonstrativo bíblico do peso que Deus coloca sobre esse período da And vida de uma God didn't want to pessoa. wait to have that anointing for David. E Deus não queria esperar que essa unção ocorresse mais tarde na vida de Davi. You know, the spirit world doesn't see time like we see time. O Espírito de Deus, ele não vê o tempo como nós vemos o tempo. And it doesn't see that time gap between who the child is and who that child will become. E ele não vê esse vazio de tempo que nós vemos entre o que a criança é e o que ela virá de se tornar. Samuel could see the king already in the boy. Samuel já conseguia enxergar o rei presente naquele menino. You know, this is not the only time in Scripture where this happened. Esse não é o único lugar nas Escrituras onde isso When acontece. Jesus was born, Quando Jesus nasceu, 3 kings came from the east. 3 magos vieram do reino, 3 reis, na And, verdade, vieram do and they brought Oriente. gifts for the baby. E eles trouxeram presentes àquele bebê. And what gifts did they bring? E que presentes eles trouxeram? Little toys to play with, Brinquedos para ele Little balls, brincar, bolinhas, little baby things. coisas de bebê. No, they brought gold and frankincense and myrrh. Não, eles trouxeram ouro, incenso e mirra. They brought gifts for a king. Presentes que se dá para um rei. They could see already the king in the boy. Ele já conseguiu enxergar o rei dentro do menino. We mustn't make the mistake of thinking that it's age that gives a capacity for receiving the anointing from God. Nós não podemos cometer o erro de que é a idade que determina quando nós podemos ou não receber a unção de Deus. In that first verse that we read, Primeiro versículo que nós God lemos, told Samuel to take his horn of anointing
Deus disse para Samuel pegar o seu chifre de unção and place it over a new king. e colocá-lo sobre um novo rei. And Samuel looked and looked to find the person he thought might be the right one. E Samuel bem que procurou a pessoa que ele achava ser a pessoa But God certa. said, no, that's not the one. Mas Deus continuamente dizia, não é Put esse. the horn of the anointing over the young person. Coloque o chifre de unção sobre o mais jovem. Maybe one of the reasons why our ministries often falter today Quem sabe uma das razões pelas quais os nossos ministérios vacilem hoje is the horn of anointing is over the wrong people. é que o chifre da unção está colocado sobre as cabeças erradas. We're investing in only the adults. Nós estamos investindo apenas nos The adultos. children and young people aren't our priorities. As crianças, os jovens não são as nossas Maybe prioridades. we need to remove that horn of anointing, reposition that horn over the young people today. Quem sabe nós tenhamos que reposicionar esse chifre de unção sobre os que são mais jovens You hoje. know, most churches have children's programs. A maioria das igrejas tem programas para as crianças. But do those programs have the weight of the anointing of the oil to over those programs? Mas será que esses programas para as crianças têm o peso dessa unção, desse ungir de Deus para as crianças? Maybe the reason that some of our churches are struggling, some are declining, is we don't have the horn of anointing over the right people. Quem sabe a razão pela qual igrejas lutam ou estão declinando é porque o chifre da unção está sobre as pessoas erradas. You know, I think that Satan has known for a long time what we may be just now discovering. Eu penso que Satanás já sabe há muito tempo aquilo que talvez nós estejamos He descobrindo knows where the crown hoje. is. Ele sabe onde é que está a coroa. God didn't waste any time in anointing David. Deus não perdeu tempo para ungir Davi. He knew it was a matter of urgency. Deus sabia que era uma questão de He urgência. couldn't wait. Ele não podia esperar. God knew that the beasts of life were already scenting the smell of the oil of anointing on David. Ele sabia que as bestas da nossa existência humana já estavam farejando o óleo da unção sobre Davi. God said to move the horn of anointing over the young person. Deus disse para Samuel mover o chifre da unção sobre o mais You jovem. know, we learn elsewhere in the story about David Nós ouvimos em outra parte das escrituras sobre Davi that he had already killed a lion and a bear. que ele já havia matado um leão e um urso. Pretty significant for a young man. É bastante significativo isso, sendo ele um jovem da idade que era. I grew up my family grew up in Africa. A minha família cresceu na África. My children were born in Africa. Meus filhos nasceram na We África. had many opportunities to go out into the game parks. Nós tivemos muitas oportunidades para ir para o território de caça. Any of you been to the game parks of Kenya or South Alguém Africa? esteve nos territórios de caça de Quênia ou outros países assim na Seen África já? in real life the animals, the lions attacking? Para ver os animais como leões atacando de fato. We had the privilege of doing that. Nós tivemos esse privilégio. In 1 Peter chapter 5, 1 Pedro capítulo 5, we see that the enemy, it says the enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. o texto aqui diz que o diabo ele anda ao redor como um leão que ruge, Looking for someone to devour. procurando alguém a quem devorar. And the tactics of lions on the plains of Africa. A tática dos leões nas planícies da África. You know what they do? Sabe o que eles fazem? They'll trot along with the herd there, looking for the weak ones, looking for the young ones. Eles, na hora da caça, estão paralelos com os rebanhos onde eles vão efetuar a caça e eles procuram as presas mais fracas. They'll get the adults running this way and that way. Eles fazem com que haja confusão entre os adultos da manada, que eles correm num lado para o outro. Get them all distracted so they can't look after their young. Então os adultos começam a ficar distraídos na fuga e não cuidam mais dos seus And pequenos. that's when the lions will attack the young. E é aí que os leões ou as leoas atacam os pequenos And do rebanho.
Satan's tactics are exactly the same. E a tática de Satanás é exatamente a mesma. He wants to distract the adults Ele quer distrair os adultos so he can attack the young. para que ele possa atacar os jovens, as And he is crianças. attacking the young. E ele está atacando as crianças e os We have jovens. no idea of the struggles and the difficulties that our young people are facing today. Nós não fazemos ideia das dificuldades que as nossas crianças e jovens estão passando hoje. Child molestation is almost impossible to track. It's so common. A molestação de crianças é quase impossível de ser apanhada. 1 in 4 girls is sexually molested before the age of 18. Uma entre 4 meninas é molestada antes dos 18 anos. And that's just what's reported. E isso é o que nós temos de dados. This generation is struggling like no generation before. Esta geração está lutando como nunca lutou antes para sobreviver. Struggling with issues beyond their years. Lutando com questões que estão muito além da capacidade deles. God didn't waste time to anoint David. Deus Young não boy. perdeu tempo para ungir Davi, um menino, um jovem. I think that anointing also, anointing of David, did a couple of things in his life. Eu creio que esse ungir de Davi fez por ele algumas coisas na I sua think it vida. broke a fatherless spirit in his life. Eu creio que essa unção removeu de Davi uma falta da presença do seu pai na vida dele. Jesse didn't apparently think very much of his son. Aparentemente, Jessé não pensava muito a respeito do seu Oh, he's filho. out there with the sheep. He's not very important. Ele é o caçula, ele está lá com as ovelhas. Today's youth are also dealing with fatherlessness. A juventude de hoje também está lidando com esse problema da ausência paterna. The Apostle Paul says young people have thousands of teachers but no fathers. O apóstolo Paulo diz que os jovens têm milhares de mestres, de preceptores, mas não They têm have lots of pais. people telling them how to live their lives, but they don't have fathers showing them how to live their lives. Muita gente mostrando para eles o que deve ser a vida deles, mas eles não têm pais que mostrem para eles como eles devem viver. You know, teaching will tell them how to live. O ensinar vai dizer para eles como Watching viver, your life will show them how to live. mas o mostrar da vida vai mostrar para eles como fazer isso. Your teaching will instruct them, O seu instruir vai trazer para eles o conhecimento, but allowing them to watch your lives will convict them. mas permitir que ele olhe para a sua vida vai trazer convicção de pecado à vida dele, Teaching them things may give them understanding, ou convicção de outras coisas. O ensino pode trazer conhecimento, but watching you will give them confidence. mas se eles tiverem a oportunidade de reparar em você, papai, eles vão ter confiança. Your teaching can give them information, Seu ensino pode dar-lhes informação, but your life is what gives them inspiration. mas é a sua vida que dá para eles inspiração. And I believe that fathers E eu creio que os pais shouldn't just tell their children how to live, but show them how to live. não deveriam apenas dizer para os filhos como viver, deveriam demonstrar para os filhos como Take them viver. by the hand, Levá-los pela mão, show them how to walk, conduzi-los para saberem como andar, show them how to fall, como cair, show them how to get up again, como se levantar, show them how to succeed, como serem bem-sucedidos, show them how to deal with failure, como lidar com o fracasso, show them how you're afraid, como lidar com o medo and how to be courageous in spite of your fear. e como ser corajoso a despeito do medo. They need to see you to understand how you confront the lions in your life. Eles precisam ver você para ver como você lida com os leões na sua vida. Children need fathers. Os filhos precisam de pais para mostrar para eles. I have another book. Tem um outro livro, Okay. It's called The Lessons of Kilimanjaro. chama-se As Lições do Kilimanjaro. You know what Kilimanjaro is? Vocês sabem o que é Kilimanjaro? The highest mountain in Africa. A montanha mais alta da África. More than 6,000 meters. Mais de 6.000 metros de altitude. Not quite as high as some of your Andes mountains, Não tão alta como certas partes dos Andes, but there's no mountain higher in North America or Europe. mas não existe nenhuma montanha mais alta que ela na Europa ou na América do Norte. And it's the highest in Africa.
E é certamente a mais alta da África. I climbed Kilimanjaro Eu subi no Kilimanjaro with my son when he was 8 years old. com o meu filho, quando ele tinha 8 anos de idade. Now you can see some pictures of my son here. E aqui nós temos algumas fotos dessa caminhada. This looks like child abuse. Isso parece até abuso de crianças. I don't necessarily recommend climbing a Kilimanjaro with an 8-year-old boy. Eu não necessariamente recomendo que você queira subir uma montanha como Kilimanjaro com um menino de 8 anos. In fact, some people would say, why would anyone climb a mountain that starts with kill a man? Aliás, aí é um trocadilho em inglês. Por que alguém haveria de subir uma montanha que começa com, no seu nome, a expressão matar alguém? Kilimanjaro. Matar um homem seria literalmente o que diz o nome da montanha em We inglês. didn't make it quite to the top when he was 18. Quando Or when ele he was tinha 8. 8 anos de idade, nós não chegamos ao topo propriamente We dito. got up more than 5,000 meters, Chegamos a mais de 5.000 metros and he got altitude sickness, e ele começou a passar mal, and so we came back down. então voltamos. But when he was 13, Mas quando ele tinha 13 anos, we tried again. nós tentamos mais uma vez. And together we stood on the roof of Africa, E nós chegamos ao teto da África naquele dia. myself and my 13-year-old son. Eu e meu filho de 13 anos. Now you know what? Sabe de uma There's coisa? not very many things more satisfying in life than to stand on the roof of Africa with your son. Não existe muito mais coisas satisfatórias tanto quanto você está no teto And there's- da África ao lado do seu And filho. there's lots of life lessons you can learn when you're doing something difficult like that, like climbing a big mountain. E há muitas lições preciosas que você pode aprender quando você está fazendo uma caminhada dessa para uma montanha. You can learn about taking a little bit at a time. Você pode aprender, por exemplo, como vencer os obstáculos um pouquinho por You vez. can learn about goal setting. Você pode aprender acerca de o fazer de alvos, You can learn about preparation. preparo, You can learn about dealing with success aprender acerca do como é que eu lido com o sucesso and dealing with failure. ou como é que eu lido com o fracasso. But when you're a father Mas quando você é with pai, your 8-year-old son com seu filho de coming 8 along anos, with you, junto de você, and you're high on a glacier, e você está num lugar que só tem gelo, you put your foot in a certain place, você coloca o seu pé num certo lugar, and you want your son to put his foot in exactly that same place. você vai querer que seu filho ponha o seu pé exatamente na sua pegada. You're modeling exactly what you want him to do. Você está modelando para o Put seu it filho here. exatamente o que ele tem que fazer. Ponha seu pé aqui. That's kind of like the modeling that's needed, I think, for our young people today. Eu creio que é esse o tipo de modelo que nós temos que tecer para os We have nossos to show filhos them. hoje. Nós temos que mostrar para eles. There's a great song in English. Há um cântico em inglês muito fabuloso, May the footprints that we leave que as pegadas que deixamos cause them to believe, façam com que eles creiam and the lives we lead inspire them to obey. e que a vida que levamos os inspire a obedecer. That's what modeling is all about. Modelar é isso. May the footprints that we leave As pegadas que deixamos, cause them to believe, que elas façam com que eles and the creiam lives we lead inspire them to obey. e que a vida que levamos inspire a eles a obedecer. Modeling. Modelar. You know, one other thing about Samuel. Uma outra And coisa David. sobre Samuel e Davi. Samuel didn't find David in the church. Samuel não encontrou Davi dentro da igreja. He was out there with the sheep. Ele estava lá com as ovelhas. Probably smelled like the sheep. Provavelmente cheirava como ovelha. He was wild. Ele era do deserto. And young people today, we often think are pretty wild as well. E nós olhando para os jovens de hoje, eles parecem ser gente do deserto mesmo, maluquinhos. They kind of smell like the world. Cheiram como o mundo. They smell like the wilderness that they're living in. Eles cheiram do deserto em que eles vivem. And if young people are smelling wild today to us, E se hoje os jovens cheiram assim de forma
ameaçadora para It's nós. because the wildness of the wilderness has shaped their lives and their identity. É porque a força do deserto moldou a vida deles para ser o que é. And way too often, the church's voice has been a voice of criticism. E numa circunstância como essa, frequentemente a voz da igreja tem sido uma voz de crítica. Or we've tried to bring them in and train them and tame them with doctrine. E nós os trazemos para dentro quando fazemos e nós procuramos amansá-los com doutrina. But doctrine isn't the tamer of wildness. Mas a doutrina não é o que amansa esse estado selvagem deles. Vision is the tamer of wildness. A visão é o que amansa a Young, selvageria. young people today need a prophetic voice Hoje em dia, os jovens precisam de uma voz profética to call them out of the wilderness and into the palace. para chamá-los para fora do deserto para dentro do palácio. Young people today may be wild, Os jovens hoje talvez sejam but they're selvagens, hungry for a voice. mas eles estão sedentos e famintos por uma fome, They're hungry for a challenge. por um desafio, They're hungry for something to live for. por algo pelo qual possam viver. They've got everything to live with, but nothing to live for. Eles têm tudo com o que viver, mas eles não têm nada pelo que viver. Children love a challenge. Os jovens, as crianças adoram desafios. You know, I didn't force my son to go up Kilimanjaro when he was 8 years old. Eu não forcei meu filho aos 8 anos de idade a subir o Kilimanjaro comigo. But he loved the challenge. Ele adorou o desafio. And young people today are loving and wanting a challenge. E os jovens e as crianças de hoje estão atrás de desafios. Sadly, too often, all we have for them is entertainment. E, tristemente, tudo que nós temos para satisfazer esse sonho deles é entretenimento. Young people today, like David, Jovens como Davi hoje are looking for a prophetic voice estão procurando uma voz profética que lhes fale, that will challenge them to the greatness that's within them. que os desafie a grandeza que há dentro deles. Let me mention one other thing. Eu quero citar mais uma There's última another coisa. story in the New Testament that you know very well. Há uma outra história no Novo Testamento que todos The conhecem bem. prodigal son. O filho pródigo. And when the prodigal son came home, he was also probably smelling like the pigs. E quando o filho pródigo voltou para casa, ele provavelmente estava cheirando como um porco. But the father was watching for him. Mas o pai olhava e esperava vê-lo. And he's always watching for them. E ele estava sempre olhando para o horizonte na esperança da chegada do And one filho. day he sees somebody coming. E um dia ele vê alguém And he vindo. thinks, is that my son? E ele começa a pensar, será que esse é o Is meu that, filho? yes, that's my son. Sim, é o meu filho, eu And he reconheço. runs and he throws his arms around him. E ele corre e ele abraça o seu filho. And he loves that son. E ele ama aquele And he filho. brings that son into the house with a celebration. E ele traz aquele filho para casa para You know what he celebrar. didn't do? Sabe o que ele não He fez? didn't say, okay, you get in there and get a shower Ele and não then get disse, to olha, work. vai lá e toma um banho. He loved the son. Ele simplesmente He may amou have seu smelled filho. like the pig pen, Ele talvez but it was. tinha cheiro de chiqueiro, But the father was waiting for him. mas o pai o The father aguardava. was watching for him. O pai esperava por ele. We need to be watching for them as well. Nós precisamos estar esperando por eles também. And just because I've talked only about boys tonight, E o fato de eu simplesmente ter falado de meninos hoje à noite, we need to see not only the king in the boy, nós precisamos ver não apenas o rei no menino, but the queen in the girl. mas a rainha na menina, Seeing past what they are and seeing what they can be. olhando além do que nós enxergamos ali à primeira vista e o que elas podem se tornar. You know, Esther was probably a very young girl as well when she became the queen. Esther provavelmente era bem jovem quando se tornou rainha. That's the way they did it back in those days. É assim que eles faziam naqueles dias. But Mordecai said that maybe God has placed you in this place for just such a time as this. E Mardoqueu disse para ela: quem sabe Deus te colocou neste lugar exatamente para essa coisa. We need to see the king and the boy, Precisamos ver o rei no menino and the queen and the girl. e a rainha na We menina. need to be watching for them. Precisamos estar We need to guardando be, por eles. we need to be saying,
send the youngest. We won't sit down until they come. Nós precisamos estar dizendo: enviem, mandem os jovens. Nós não vamos se assentar enquanto os jovens não chegarem. But you know the beautiful thing that I see right here Mas a coisa bela que eu enxergo aqui is you são vocês. are the ones who are watching. Vocês é que estão olhando. You're the ones who are waiting. Vocês são os que estão esperando. You're the ones who are running out there and hugging them, even though they may smell of wildness. Vocês são aqueles que estão correndo e abraçando essas crianças e jovens, apesar do cheiro deles ser de selvageria, me permitam. You're the heroes. Vocês são os heróis. You're the ones who are saying to these young people and children, I love you. Vocês são os que estão dizendo para essas crianças e para esses jovens: eu amo você. God loves you. Deus ama They você. may be believing lies about themselves that they have no business believing. Talvez eles estejam crendo em mentiras a respeito deles mesmos que eles não deveriam estar When crendo. young people are hearing lies about themselves, you're stupid, you never do anything right, why do I put up with you? Quando eles ouvem mentiras do tipo: você é burro, você sempre faz essa porcaria, por que eu ainda insisto com você? They begin to believe those lies about themselves. Eles começam a acreditar nessas The mentiras. spark goes out of their eyes. E de repente o brilho dos seus olhos But you're the some. ones Mas vocês são who are aqueles saying, I love you. que estão dizendo para eles: eu amo And você. God loves you. E Deus ama você. And God loves you so much that He didn't just speak you into existence. E Deus ama você tanto que Ele simplesmente não falou e você passou a existir. The Bible says He carefully knit you together in your mother's womb. A Bíblia diz que Ele teceu, Ele entreteceu você no ventre da He sua mãe. knows how many hairs you have on your head. Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua He gave you cabeça. a perfect pattern of your own fingerprints, unique to yourself. Ele deu uma impressão digital única no mundo para você. And when they hear from you that God loves you, E quando eles ouvem de você que Deus os ama, and if God loves me so much that He knows how many hairs are on my head, then I must be valuable. então quando eles começam a ouvir coisas assim, olha, Deus sabe os cabelos da minha cabeça, minha impressão digital, eu devo ser alguém de valor para Deus. And if I'm valuable, then what I think is valuable. Então, se eu sou de valor, o que eu penso ser de valor, And I can begin to make a difference. não está certo. Eu posso começar a fazer uma diferença And nesse you see those mundo. people over there that are fighting, that's not right. E aquelas pessoas que estão brigando ali, não está I'm certo going to go brigarem. fix that. Eu vou lá ajudar a resolver And aquilo. when young people begin to believe in themselves and know that they can make a difference themselves, E quando os jovens começam a acreditar em si mesmos, que eles We've podem begun- fazer uma diferença, we've begun to solve the problems that we see in the world. nós começamos a resolver os problemas que nós enxergamos We've no begun mundo. to solve the problem of poverty. Nós começamos a resolver o problema da pobreza. Compassion International's president O presidente da Compassion Internacional sponsored a little boy in Ethiopia. patrocinou um menino na Etiópia. You know, Compassion sponsors children around the world. Vocês sabem que a Compassion tem esse ministério de Compassion patrocinar works here in crianças. Brazil. Eles têm os ministérios aqui no I don't Brasil. know how many thousands of children are sponsored here. Não sei quantas crianças, milhares, são patrocinadas But aqui. Compassion's president, Dr. Wes Stafford, Mas o Dr. Wes Stafford, que é o sponsored a presidente da Compassion, sorry, ele patrocinou um menino sponsored a little boy in Ethiopia. na Etiópia. And you know, they write letters to one another. E vocês sabem que eles se correspondem. And Uncle Wes got a letter from his sponsored child. E o tio Wes recebeu uma carta desse menino patrocinado por And he ele. said, Uncle Wes, Ele disse: tio Wes, I want you to pray for me quero que o senhor ore por mim, because when I go to school every day, porque quando eu vou para a escola todo dia, I have to cross a very dangerous bridge. eu tenho que passar por uma ponte muito perigosa. And there's pieces missing. E há pedaços faltando nessa ponte. And there's a very dangerous river down there. E há um rio muito perigoso lá embaixo. And I'm very frightened. E eu estou sempre muito amedrontado. So Uncle Wes writes back, yes, I'll pray for you for sure. Então o tio Wes escreve para ele: é claro que eu vou estar orando por você. And then one day Uncle Wes got to go visit that little boy in Ethiopia. E um certo dia o tio Wes foi visitar esse menino And na of course the little Etiópia. boy took him by the hand
E é claro que aquele menino tomou-o pela mão. Let's go to school. Vamos para a escola. And Wes crossed that bridge with that little boy. E o Wes atravessou aquela ponte And it com aquele was menino. dangerous. E ela era perigosa. And Uncle Wes said, "Oh, I'm glad I'm praying for you. This is really dangerous. I know why you're afraid." Então o Wes disse para ele: nossa, isso aqui é perigoso mesmo, eu sei o que você está passando. And I'll keep praying for you. Eu vou continuar orando para você. Now fast forward a few years. Avance rapidamente para o futuro. Now the boy has grown up. Agora esse menino cresceu. And he's still in touch with Uncle Wes. E ele continua em contato com o tio Wes. And he writes again to Uncle Wes. E ele escreve de novo para o tio Wes. Wes, remember that bridge that I used to cross that was so dangerous when I went to school? Tio Wes, você lembra daquela ponte perigosa que eu atravessava para ir para a escola? I fixed it. Eu a consertei. We got together and we fixed it. Nós nos juntamos, alguns de nós, e nós consertamos We don't aquela have to ponte. be just victims of circumstance and the things that come at us. Nós não precisamos ser vítimas das circunstâncias, das coisas que vêm no nosso rumo. When children begin to believe in themselves, Quando as crianças começam a crer em si mesmas. when we see the king in the boy Quando vemos o rei and na the queen in criança, the girl, no menino e a rainha na menina, they can then begin to believe in themselves. eles começam a acreditar Then neles they'll begin to mesmos. make a difference. E aí a diferença começa a aparecer. And once again, I want to thank you E mais uma vez eu quero agradecer for vocês being among those that are seeing the king in the boy and the queen in the girl. por serem aqueles que estão enxergando o rei no menino, a rainha na menina. Thank you very much. Muito obrigado. And thank you again to my friend Eros for that fine translation. Obrigado para o meu amigo Eros pela sua tradução. Can I give you another book? Sure can. Posso te dar um outro livro, é claro? Obrigado, queridos. Aproveitando que eu estou aqui, vocês têm aqui as informações sobre tradução pública, tá? Que eu faço, tradutor juramentado. São documentos que precisam de uma tradução oficial que tenha fé pública. A língua inglesa, só com inglês, não mexo com espanhol, com mais nada, só inglês. E outra coisa é que hoje pela manhã o pastor Gilberto falou sobre a conexão beriana. Eu vou pedir que eles coloquem o próximo slide. Nós estamos criando esse programa que ainda está nascendo. Nós tivemos durante 2 anos e meio, postamos 215 vídeos na internet, pelo YouTube. E em 2 anos e meio nós tivemos quase 38 mil acessos. Vocês sabem que acesso no YouTube não é quando uma pessoa entra, assiste 1 minuto e sai. Ele é medido quando a pessoa vê pelo menos metade do conteúdo dali. Então, por isso, nós resolvemos investir nisso. E, por enquanto, o endereço é esse. Nós vamos mudar o endereço, estamos procurando ter um domínio com esse nome, Conexão Beriana, mas